Olá pessoal, aqui é a Giovana do Farmácia Fácil e a videoaula de hoje é sobre antibióticos. Prosseguindo nossos estudos sobre antibióticos, nesta videoaula falaremos sobre os inibidores da síntese de ácido fólico, DNA e os que provocam danos na membrana plasmática. Existem antibióticos que imitam substâncias essenciais para a célula bacteriana, como é o caso das sulfonamidas, que inibem o metabolismo do ácido fólico de forma competitiva. O ácido fólico é essencial para o crescimento bacteriano, pois é a partir dele que se produzem as purinas, por exemplo. As sulfonamidas são comumente associadas ao trimetoprim, pois os dois agem de forma sinérgica, atuando em etapas diferentes da síntese do ácido fólico. Os principais fármacos são sulfadiazina ou suladrin ou dermazine, o associado sulfametoxazol mais trimetoprima ou Bactrim. Os principais efeitos colaterais são febre, cefaleia, tremores, flebite vasculite, hipercalemia, nefrotoxicidade, anafilaxia, anormalidades hematológicas como leucopenia, trombocitopenia, agranulocitose, anemia hemolítica e supressão da medula óssea. Reações cutâneas graves, como dermatite esfoliativa, síndrome de Steven-Johnson e a necrólise epidêmica tóxica. Além de ser teratogênico, não deve ser utilizado por mulheres grávidas. Existem fármacos que atuam inibindo a duplicação do DNA bacteriano, impedindo assim a sua reprodução, ou os que inibem a transcrição do DNA em RNA mensageiro, que é importante para a síntese proteica. As quinolonas, por exemplo, agem na enzima DNA-girase ou topoisomerase 2, que é a enzima que torna a molécula de DNA compacta e biologicamente ativa. Ao inibir essa enzima, a molécula de DNA passa a ocupar grande espaço no interior da bactéria e suas extremidades livres determinam síntese descontrolada de RNA mensageiro e de proteínas, ocasionando a sua morte. As quinolonas também inibem a enzima topoisomerase 4, que tem como função dissociar os cromossomos filhos, permitindo a segregação adequada durante a divisão celular. Já os nitroimidazólicos agem após serem ativados pelas bactérias por um processo de redução, liberando compostos tóxicos e radicais livres que atuam no DNA bacteriano, impedindo sua síntese. Os principais fármacos quinolonas são nitrofurantoína ou macrodentina, norfloxacino ou floxacin, ciprofloxacino ou cipro ou biamotil, levofloxacino, moxifloxacino ou Avalox ou Vigamox. Os principais efeitos colaterais são alteração de humor, angioedema, anorexia, cefaleia, desconforto abdominal, febre, fototoxicidade, leucopenia e eosinofilia, náuseas e vômitos, rash cutâneo, reações anafiláticas, tontura, urticária e vasculite. Os principais fármacos nitroimidazólicos são metronidazol ou Flagyl. Os principais efeitos colaterais são ataxia cerebelar, cefaleia, cistite, convulsões, diarreia, erupções cutâneas, ginecomastia, náuseas e vômitos, neuropatia periférica, secura e gosto metálico na boca, urticária, vertigem e é contraindicado no primeiro trimestre da gestação. Ainda existem os fármacos que provocam danos à membrana plasmática, como é o caso das polimexinas e daptomicinas. As polimixinas, por exemplo, rompem os fosfolipídios da membrana externa das bactérias, retirando cálcio e magnésio, o que destrói a característica normal de permeabilidade da membrana, deixando escapar substâncias essenciais da célula, causando a sua morte. Além de bactericida, as polimexinas também são antiendotoxinas, pois neutralizam o lipídio A, que representa a endotoxina da bactéria gram-negativa. Já as daptomicinas se ligam à membrana celular bacteriana, levando à rápida despolarização do potencial da membrana, o que determina a inibição da síntese de proteínas, DNA e RNA, além do extravasamento do conteúdo citoplasmático e morte bacteriana. Os principais fármacos de polimexina são polimexina B ou associados como lidosporin, otosporin,
e otossinalar. Os principais efeitos colaterais são ataxia, febre, formigamento das extremidades, fraqueza, irritabilidade, nefrotoxicidade, neurotoxicidade com paralisia respiratória pelo bloqueio neuromuscular, parestesia perioral, rash cutâneo, urticária, sonolência, turbação da visão. Os representantes da daptomicina é a própria daptomicina ou cubicin. Os principais efeitos colaterais são artralgia, fraqueza muscular distal, mialgia e exige monitoração semanal de creatinofosfoquinase. De antibióticos é isso. Muito obrigada e até a próxima videoaula.